Você já parou para pensar? Como seria a vida se Eva não tivesse comido do fruto proibido? Ou melhor, será que a culpa foi mesmo toda dela? Ou existe algo muito mais profundo nessa história que a maioria das pessoas ignora? A figura de Eva é muitas vezes reduzida à mulher que pecou primeiro. Mas essa é apenas a superfície de uma jornada muito maior. Uma história de criação, dor, maternidade, escolhas, redenção e lições que ecoam até hoje. Estudos apontam que mais de 75% das pessoas que leem a Bíblia têm uma imagem distorcida de Eva, como se ela fosse apenas o símbolo da queda. Mas e se ela for também o símbolo da esperança? Se você quer entender a origem da humanidade com uma nova perspectiva, descobrir os detalhes que muitos ignoram e se surpreender com o poder de uma mulher que marcou toda a história humana, assista esse vídeo até o final e já aproveita para curtir o vídeo, comentar o que você já sabia sobre Eva, compartilhar com alguém que precisa conhecer essa história e, claro, se inscrever no canal para mais estudos profundos como esse. A criação de Eva, a origem da primeira mulher, antes do pecado, antes da serpente, antes da dor. Havia apenas a paz, um jardim perfeito, um homem, e então uma necessidade. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora que lhe seja idônea. Gênesis 2:18. Deus poderia ter criado Eva do barro, como fez com Adão. Mas ele escolheu um caminho diferente. Tirou Eva do lado de Adão. Isso tem um significado poderoso. Eva não foi criada da cabeça de Adão, para dominá-lo, nem dos pés, para ser pisada por ele, mas do lado, para estar ao seu lado, do osso mais próximo do coração, para ser amada. Eva foi criada com o mesmo sopro de vida, a mesma dignidade, o mesmo valor. Ela não era um acessório da criação. Ela foi a coroa da criação. Do ponto de vista científico, é curioso notar que o DNA masculino contém todas as informações necessárias para gerar o feminino. A Bíblia já expressava essa verdade de forma simbólica séculos antes da ciência confirmá-la. Eva representa o início da humanidade como conhecemos. Não apenas a primeira mulher, mas a primeira mãe, a primeira esposa, a primeira a conversar com Deus ao lado de seu companheiro. Ela nasceu em um mundo perfeito, puro e cheio de possibilidades. Mas como veremos nos próximos capítulos, também nasceu com livre-arbítrio. O Jardim do Éden, um paraíso com liberdade e limites. Imagine viver num lugar onde não há dor, nem morte, nem pecado. Onde o clima é perfeito, a natureza é exuberante e Deus caminha ao seu lado no final do dia. Esse era o Jardim do Éden. Mas o Éden não era apenas um paraíso sensorial. Ele era, acima de tudo, um ambiente de relacionamento. Ali, Deus criou o ser humano para viver em comunhão com ele, livre, mas com limites. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 2:16-17. Perceba algo poderoso aqui. A primeira palavra de Deus ao ser humano não foi não, foi coma livremente. A proibição veio depois, como um limite para proteger, não para restringir. Eva nasce nesse cenário, e ao lado de Adão, ela é corresponsável pela criação. Eles cultivam, cuidam, governam com liberdade, alegria e paz. Mas toda liberdade precisa de uma linha que não deve ser cruzada. E essa linha estava em forma de árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não colocou essa árvore no Éden por maldade. Ele colocou por amor, porque o amor verdadeiro só existe onde há escolha, e sem a opção de desobedecer não há livre-arbítrio. Psicologicamente, essa tensão entre liberdade e limite é o que define a maturidade humana.
Estudos mostram que pessoas que crescem com limites claros e justos têm maior estabilidade emocional e melhores decisões na vida adulta. Eva, no entanto, ainda era inocente. Ela conhecia o bem, mas não o mal, e esse era o cenário. Até que uma voz entrou no jardim. O engano da serpente, quando a dúvida entra no coração. Em meio à beleza do Éden, surge uma presença inesperada, algo sutil, astuto e perigoso. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Gênesis 3:1. Ela se aproxima de Eva com uma pergunta inocente, mas carregada de veneno. Foi isso mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Veja o que ela faz. Distorce a ordem de Deus para criar dúvida. Onde havia liberdade, comam livremente. Ela insinua proibição, não comam de nenhum. A serpente não impõe, ela insinua. Não obriga, instiga. Ela planta uma dúvida sutil que muda tudo. Será que Deus é realmente bom? Será que Ele está escondendo algo de você? O ataque da serpente não foi apenas contra Eva. Foi contra o caráter de Deus. E aqui começa o drama humano que até hoje se repete. A tentação não vem com um grito, mas com um sussurro de dúvida. Eva tenta corrigir. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, morrerão. Mas ela já demonstra um desvio sutil. Deus nunca disse que tocar mataria. A dúvida já havia se infiltrado. O coração já estava vulnerável. Psicologicamente, esse momento é o retrato exato do que os cientistas chamam de cognição dissonante. Um conflito interno entre o que sabemos ser certo e o que sentimos vontade de fazer. E quando esse conflito não é resolvido com firmeza, a vontade vence. A serpente conclui: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, 4, 5. E então o veneno final é derramado. Você pode ser como Deus. Eva não caiu por fraqueza. Ela caiu porque acreditou que poderia ser mais do que Deus a fez para ser. A queda. A escolha que mudou o destino da humanidade. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Gênesis 3, 6. E assim, com uma mordida, o mundo mudou. Eva olhou, Eva desejou, Eva estendeu a mão, Eva mordeu, e Adão, que estava com ela, também comeu. Aqui não houve imposição. Foi uma decisão consciente, um ato de livre arbítrio, de escolher outro caminho além do que Deus havia determinado. Perceba a sequência: agradável ao paladar, desejo físico, atraente aos olhos, tentação emocional, desejável para obter sabedoria, tentação espiritual. Essas três dimensões continuam sendo as principais formas de tentação até hoje: corpo, alma e espírito. Estudos em neurociência mostram que o processo de decisão sob tentação envolve uma liberação intensa de dopamina, a substância do prazer. Mas o que é doce na boca, muitas vezes, se torna amargo na alma. Naquele momento, Eva e Adão não apenas quebraram uma regra, quebraram um relacionamento. Eles escolheram saber o bem e o mal por si mesmos, sem Deus como guia. E o resultado? Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira para cobrir-se. Gênesis 3, 7. Pela primeira vez, eles sentiram vergonha. O paraíso foi tomado por uma nova emoção, o medo. Eles se esconderam de Deus, o mesmo Deus que os formou, que andava com eles, que os amava. O pecado fez com que o ser humano desconfiasse de Deus e se afastasse dele.
e essa ainda é a raiz de toda separação espiritual no mundo. Mas mesmo diante dessa falha catastrófica, Deus não os destrói. Ele os procura, Ele os chama, Ele pergunta: onde estás? Gênesis 3:9. Não porque Deus não soubesse onde estavam, mas porque Ele queria que eles soubessem onde tinham chegado. As consequências, dor, perda e expulsão do Éden. Após a queda, o silêncio no Éden deve ter sido ensurdecedor. A paz havia sido quebrada. O que era puro agora estava manchado. Mas o que Deus faz? Ele não chega com um raio, nem com destruição. Ele chega com perguntas. Onde estás? Quem te disse que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Deus não acusa. Ele confronta com amor. Ele busca arrependimento, não destruição. Mas, infelizmente, ao invés de assumirem a culpa, o que Adão e Eva fazem? Adão culpa Eva. Foi a mulher que me deste por companheira. Eva culpa a serpente. A serpente me enganou. Assim como hoje, é sempre mais fácil apontar do que encarar. E então, Deus declara as consequências. Não como punição vingativa, mas como um reflexo natural da escolha feita. Para a serpente: sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E uma promessa: da descendência da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça. Aqui está a primeira profecia sobre o Messias. Mesmo na queda, Deus planta a semente da redenção. Para Eva: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, com dor darás à luz filhos, teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Eva, que seria a mãe da humanidade, agora enfrentaria a dor do parto, não apenas físico, mas também emocional. Dor por filhos que sofreriam, dor pela culpa, dor por um mundo que agora conheceria a morte. Para Adão: maldita é a terra por tua causa, com sofrimento te alimentarás dela todos os dias da tua vida. O trabalho, antes prazeroso, agora seria árduo. A terra, antes fértil, agora daria espinhos e ervas daninhas. E então, a sentença final: do pó foste formado, e ao pó tornarás. Gênesis 3:19. O pecado trouxe morte física e espiritual. O ser humano, que tinha acesso direto a Deus, agora estava separado. E então, o mais doloroso acontece. O Senhor Deus baniu o homem do jardim do Éden e colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:23-24. Eva deve ter chorado ao ver o portão do Éden se fechando. A terra, que fora seu lar perfeito, agora estava distante. Mas Deus não os deixou nus. O Senhor Deus fez roupas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Gênesis 3:21. Aqui vemos o primeiro sacrifício por causa do pecado. Um animal inocente morreu para cobrir a vergonha do ser humano. Isso aponta desde já para o futuro. Jesus, o Cordeiro de Deus que morreria para nos vestir de justiça. A primeira mãe, o lado humano e doloroso de Eva. Ao sair do Éden, Eva não deixou apenas um jardim. Ela deixou para trás a inocência, a harmonia e o relacionamento direto com Deus. Agora, ela precisava viver no mundo real. Um mundo com sede, fome, espinhos e também com parto, criação de filhos e dor emocional. Adão teve relações com sua mulher Eva e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Gênesis 4:1. Note as palavras de Eva: com o auxílio do Senhor. Mesmo após o erro, ela ainda reconhece a mão de Deus. Ainda havia fé em seu coração. Eva se torna a primeira mãe. E como toda mãe, ela tinha sonhos para seus filhos. Talvez tenha imaginado que Caim seria o filho prometido, o descendente que esmagaria a cabeça da serpente.
Mas, como veremos, essa esperança seria despedaçada. Logo depois, ela dá à luz a Abel, 2 filhos, 2 personalidades, 2 direções. E então, a dor que nenhuma mãe quer viver. Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Gênesis 4:8. Eva não perdeu apenas um filho, ela perdeu 2 de uma só vez. Abel, pela morte. Caim, pelo exílio e pela maldição. Você consegue imaginar essa dor? A mulher que deu à luz a vida, agora testemunha a primeira morte da história. Não por acidente, mas pelas mãos de um irmão, pelas mãos do próprio filho. Essa é a grande ironia. Eva foi enganada pela serpente com a promessa de que seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. E agora ela conhece o mal, na forma mais cruel possível. Psicologicamente, isso revela o peso da culpa e do luto materno. Estudos indicam que mães que perdem filhos têm taxas de estresse pós-traumático semelhantes às de veteranos de guerra. Eva foi a primeira a sentir esse peso. Mas, mesmo em meio ao luto, há uma nova esperança. Adão teve relações com sua mulher novamente e ela deu à luz um filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu outro filho em lugar de Abel, visto que Caim o matou. Gênesis 4:25. Sete seria o início de uma nova linhagem. Da descendência de Sete viria Noé, depois Abraão, depois Davi e, por fim, Jesus. Eva experimenta o que muitas mulheres enfrentam: perdas, recomeços, fé em meio à dor. Ela não foi apenas a primeira mulher. Ela foi a primeira mãe de todos nós e, com isso, a primeira a carregar o peso e a beleza da maternidade. A herança de Eva, lições que ecoam até hoje. A história de Eva não terminou no Éden. Ela não terminou com o parto, nem com a morte de Abel. Eva continuou, carregando sua dor, mas também plantando sementes de fé. Ao olharmos para Eva, não vemos apenas uma mulher que caiu. Vemos uma mulher que aprendeu a se reerguer, uma mulher que foi moldada não só pela culpa, mas também pela graça silenciosa de Deus. Eva nos ensina sobre responsabilidade. Ela teve livre arbítrio, ela escolheu, mas ao mesmo tempo, sua história mostra que nossas escolhas nunca afetam apenas a nós mesmos. O pecado entrou por uma escolha, mas a redenção veio por meio de outra escolha, a de Jesus, o segundo Adão. Eva nos ensina sobre consequências: a dor do parto, a perda de um filho, a separação de Deus. Tudo isso mostra que o pecado deixa marcas reais. Mas mesmo diante das consequências, Deus não abandona. O Senhor os vestiu. Gênesis 3:21. Isso é mais do que cobrir a nudez. É cuidar, proteger, amar, mesmo quando erramos. Eva nos ensina sobre redenção. Ela não ficou presa no passado. Ela seguiu, gerou outros filhos. Continuou ensinando sobre Deus, mesmo fora do Éden. Hoje, milhões de mulheres se sentem como Eva, culpadas por decisões erradas, sofrendo por filhos que se perderam, lutando para manter a fé viva em meio à dor. Mas a história de Eva não é só sobre queda, é sobre recomeços. É sobre como Deus pode usar até o mais profundo erro para construir uma história de salvação. Teologicamente, Eva representa a raiz da humanidade e também o início da promessa messiânica. De seu ventre saiu a linhagem que culminaria em Jesus, o Salvador. Se Deus usou Eva, mesmo com todos os seus erros, Ele pode usar você. Se Eva recomeçou após perder tudo, você também pode. Se Eva foi alcançada pela graça mesmo fora do paraíso, a graça também te alcança, onde você estiver agora. Eva e Cristo, como a história da primeira mulher aponta para a redenção final. Muitos pensam que Eva é apenas a mulher que caiu, mas na verdade, ela é o primeiro passo na história da redenção. No Éden,
Eva ouviu a promessa de Deus: da tua descendência virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Gênesis 3:15. Essa é a primeira profecia messiânica da Bíblia. E quem foi essa descendência? De Eva veio Sete, de Sete veio Noé, de Noé veio Abraão, de Abraão veio Davi, de Davi veio Jesus. A mulher que foi instrumento da entrada do pecado no mundo, também foi o início da linhagem que traria o Salvador. Essa é a beleza da história de Deus. Ele transforma a queda em redenção, culpa em propósito, vergonha em vitória. O apóstolo Paulo disse: pois assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios 15:22. A Bíblia traça um paralelo entre Adão e Cristo, mas também podemos traçar entre Eva e Maria. Eva ouve a serpente e desobedece. Maria ouve o anjo e obedece. Eva gera a morte ao abrir a porta para o pecado. Maria gera a vida ao trazer ao mundo o Redentor. Isso não é coincidência. É um desígnio divino que mostra como Deus trabalha com propósito, mesmo através de erros humanos. Eva, no início, estava ao lado da árvore proibida. Cristo, no final, esteve pendurado em uma árvore, a cruz. Eva saiu do jardim com vergonha. Cristo entrou no jardim do Getsêmani para redimir a humanidade. Enquanto Eva se escondeu de Deus, Jesus se entregou por nós. Em Cristo, a história de Eva encontra sua restauração. O que começou com uma mulher e um fruto, terminou com um homem cravado em uma cruz. E esse homem, Jesus, nos convida a voltar ao lugar que Eva perdeu, a presença eterna de Deus. Eva errou? Sim, mas também teve fé. Ela sofreu? Sim, mas também esperou. A história de Eva é a nossa história. Quantas vezes nós também cedemos à tentação, fugimos de Deus, culpamos os outros? Mas como Eva, somos alcançados por um Deus que pergunta: onde estás? Não para nos condenar, mas para nos resgatar. Já conhecia essa profundidade sobre Eva? Qual parte mais te tocou? Comente aqui embaixo. Vamos conversar. Curta o vídeo se essa história falou ao seu coração. Compartilhe com alguém que precisa de um recomeço. E inscreva-se no canal para receber mais estudos poderosos como este. Que a história de Eva continue ecoando fé, graça e redenção na sua vida. Porque mesmo no erro, Deus já planejava sua vitória. Amém?